aqui. Boa noite. Boa noite. Desculpa, professor. Tem como tirar essa cadeira preta, por favor? Tem. Obrigado, senhor. Nada, velho. Tiago, aqui. Boa noite, Tiago. Prazer estar falando com você. Eu sou Almeno Campos, da MS Web Rádio. Eu primeiro gostaria, claro, da sua análise dessa vitória do Botafogo em cima do Sampaio Corrêa. E aproveito também para te perguntar a respeito do Luiz Henrique, porque é a primeira coletiva que você está dando para a gente desde que saiu a notícia da compra do Luiz Henrique. Eu queria saber, claro, a sua análise a respeito da importância da chegada dele aqui para o Botafogo e, claro, a importância para o esquema que você está adotando aqui, para a formação, enfim. Obrigado, Tiago. Boa noite. Primeiro, o prazer é meu poder falar com você também. E agradecer ao nosso torcedor, né, pelos que estiveram aí, nos ajudaram, apoiaram, como sempre. E, de forma geral, a gente fez um jogo suficiente para vencer o Sampaio Corrêa, né, onde a gente, mais uma vez, alternou toda a equipe, pensando ainda no processo de preparação. Então, a gente fez 4, esse foi o 4º jogo oficial da temporada e é o 2º jogo de cada equipe, né, praticamente isso, ainda em busca de tempo de preparação, porque esse intervalo entre os jogos, né, a gente acaba conseguindo trabalhar a equipe que não jogou. Então a gente vai de uma forma muito criativa e através de um planejamento muito fiel aí, tentar dar uma carga de trabalho, de rodagem, de minutos, de preparação física, técnica e tática para todos os jogadores. Então, no ponto de vista em termos de preparação, foi um ótimo trabalho, um ótimo treino, um ótimo jogo nesse sentido. Claro que a gente tem uma série de fatores ainda que precisa melhorar. Agora tem que considerar e contextualizar que, mais uma vez, jogou uma equipe que, né, tem poucos minutos junto, jogadores ainda que pouco jogaram, alguns ainda tendo a primeira ou segunda oportunidade de jogar como titulares do Botafogo desde que estão aqui. E esse foi um dos propósitos que eu comecei a temporada, dar minutos para todos os jogadores, aqueles que não jogaram no passado e nos anos anteriores pudessem ter oportunidade de mostrar a sua capacidade, o seu potencial, porque não tem nenhuma máquina melhor que a máquina da verdade que seja o campo de futebol. Ali dentro as coisas falam, ali dentro o atleta demonstra qual a sua capacidade. Então, esse é o objetivo principal e a gente está atingindo. Sobre o Luiz Henrique, eu vi que se noticiou muita coisa, é um nome bastante especulado, mas enquanto não houver nada oficial por parte do Botafogo, é só especulação. Então eu não vou falar do nome dele, nem nada em relação a ele, até para ter o máximo de cuidado, né, com a informação e só falar desse fato se realmente vier a se confirmar aí futuramente. Tá bom? Obrigado. Boa noite, Thiago Nunes, Boa Lucas noite. Mol da Litoral News, parabéns pela vitória. No momento, o Botafogo com a bola está jogando com 3 atrás, 2 volantes e 5 na frente, pelo que eu interpreto, e 2 jogadores no lado do campo, ajudando muito na velocidade. Agora, o companheiro tinha falado da chegada do Luiz Henrique, mas além dele chegou o Savarino, o Jefinho também está começando a temporada muito bem, sem falar do Vitor Sá, Júnior Santos, Tiquinho, Eduardo. São muitas opções na frente, além de jogadores que podem chegar, porque a janela de transferência ainda não acabou. Você vai continuar nesse sistema ou você planeja dar um pouco mais de variabilidade nesse sistema do Botafogo, tentar alternar um pouco mais no sistema, dar mais oportunidade para todos esses jogadores da frente jogarem juntos? Eu queria saber se você planeja juntar mais esses jogadores que estão vindo para o time do Botafogo. Sim, eu planejo fazer isso, né? Agora a gente tem que considerar que eles estão em etapas diferentes de preparação. Hoje, por exemplo, o Savarino, né, em teoria, não tinha condições nem para suportar 45 minutos, tendo em vista o tempo de parada que ele teve, né, está treinando com a gente um pouquinho mais de uma semana. Então a gente utilizou o jogo de hoje como se fosse o primeiro jogo treino dele, né, que a gente fez lá em Itu 45-45, equipe do Desportivo Brasil. Hoje ele jogou 45 minutos para voltar um pouquinho a ter ritmo, voltar um pouquinho a ter minutos. Então, no momento que eu tiver todos os jogadores numa condição parecida, eu vou tentar, sim, colocar todos, né, dentro de um formato que potencialize a característica de cada um. A gente jogou 2 jogos com cada equipe, repetiu o sistema nos 2 jogos. Agora vamos buscar, né, para frente, buscar outras alternativas em termos de sistema, organização de jogo, para ter variação também. A gente não pode ficar refém só de uma forma de jogar. Eu creio que a gente, com esses 4 jogos, teve bastante amostra do que pode render e o que pode não dar certo, e o que pode dar certo é essa maneira de jogar. E agora para os próximos jogos também buscar outras alternativas.
Oi, Thiago, boa noite. Sou Fábio Jupa, Boa da noite, Globo Fábio. e do Sport TV. Thiago, desses 4 jogos você já tem uma noção do teu time base, daquilo que pode ser, considerando que esses jogadores, tem muitos jogadores ainda que, como você disse, o próprio Savarino e alguns jogadores que não estão ainda com o ritmo de jogo, enfim, o pessoal que voltou também de pré-temporada. Você já consegue ter uma noção do teu time base e a partir de agora você pretende começar a colocar um time que você quer trabalhar mais com ele até chegar provavelmente ao primeiro jogo lá da Libertadores, que é o jogo mais importante inicialmente da temporada? Eu quero, quando a gente fala em time base, normalmente eu imagino em torno de 7 a 8 jogadores. Normalmente base é isso, né? Normalmente a cada jogo a gente varia 2 ou 3 de acordo com alguma questão física ou estratégica, né? ou emocional até pelas situações que a gente passa dentro do campo muitas vezes. Então a base, sim, eu já tenho em mente 7 a 8 jogadores. A gente tem algumas lacunas, né, que a gente ainda tem dentro do elenco, que precisam chegar alguns jogadores para agregar mais qualidade, dar mais corpo para esse grupo, né, que a gente também tenha que já imagina que vai jogar muitas competições, espera ir longe na grande parcela das competições também. Então a gente precisa de mais jogadores, né, também de peso, para conseguir encorpar o nosso grupo e, consequentemente, né, ter essas possibilidades de utilizar não só 11 jogadores, mas quem sabe 15, 16, 17 jogadores num nível muito parecido. Então a ideia, sim, já tenho hoje uma base de 7 a 8 jogadores e a ideia é continuar, tentar dar o máximo de ritmo possível, levando em consideração, né, esses tempos, né, porque a gente tem Campeonato Carioca agora, daqui a pouco a gente vai ter pré-Libertadores, o Campeonato Carioca continua acontecendo em meio a pré-Libertadores, então a gente vai ter que ir rodando todo mundo também nesses intervalos de jogos para priorizar principalmente a pré-Libertadores, né, no final do próximo mês. Thiago, boa noite. Bernardo Boa noite. Serrato, TV Globo. A minha questão é o seguinte, alguns jogadores de 2023 ainda estão sendo perseguidos pela torcida. Marlon Freitas, Eduardo, Marçal. Como é que é para o treinador, quando vai escalar o jogador, por exemplo, o Marlon Freitas hoje ia entrar, a torcida já estava vaiando ele. Como é que é para o treinador isso? Como é que você conversa isso com o jogador? Você chega a falar isso com o jogador, trabalhar essa questão, e até para poder escalar o time e ter essa tranquilidade para poder fazer o jogador jogar? Eu acredito que a gente vive num sistema livre e democrático, né, e que cada um tem o direito de falar o que quiser até o limite de onde começa a liberdade do próximo. A gente sabe que existe uma cultura, e isso é normalizado no futebol em qualquer parte do mundo, que quem paga o seu ingresso tem o direito de falar o que quiser para quem quiser, né? E a gente que vive no futebol há muitos anos acabou aceitando isso, né? E vive essa normalização de que cada um pode falar o que quiser para quem quiser. Agora, o meu vínculo com os atletas, né, é um vínculo de muita lealdade, de muita clareza. Eu não me deixo influenciar por nenhuma ação externa para escalar um jogador ou para manter um jogador, né? Eu tenho as minhas convicções em relação ao que eu imagino em termos de qualidade de jogo. Eu vou tentar potencializar ao máximo os jogadores para uma organização coletiva funcione e que nos aproxime de vencer, independente dos nomes. Infelizmente, o treinador é um anti-herói, né? Ele frustra as milhares de escalações que existem pelo mundo, os botequins, a imprensa, dentro do próprio clube, os dirigentes têm divergência, têm as suas preferências particulares, e funciona em qualquer lugar assim. Então o treinador nunca agrada a todo mundo, né? Isso eu já aprendi faz bastante tempo e tenho a minha plena convicção em relação ao quanto os atletas são importantes e as mensagens que eu passo através das minhas opções. Então eu já falei para os atletas, inclusive que você já citou, que a confiança é total, né? Eu já tomei um monte de decisões antipopulares na minha carreira, né? E não vai ser talvez a vaia momentânea, né, que vai me fazer mudar as minhas convicções. A gente conta com os jogadores, são importantes, tem um papel importante de liderança dentro do próprio grupo e a gente vai com eles até o final. Boa noite, Thiago. Tudo bem? Parabéns pela Tudo vitória. bem, obrigado. Se você falou que já dividiu o elenco nesse período em 2 partes, então se hoje pode ser considerado um time alternativo, entre aspas, quem te deu uma dor de cabeça para poder, por exemplo, entrar no time principal? Eu não dividi em 2 partes, né? A gente escolheu 2 escalações e em nenhum momento eu falei também e vou falar em time alternativo, né? O colega perguntou a respeito de uma base de equipe e a partir dos próximos jogos, né, a gente vai conseguindo estruturar uma base de equipe. Então, dentro disso, a gente sabe que em qualquer equipe 7 a 8 jogadores repetem um pouco mais e outros 3 acabam rodando.
Agora, quanto mais opções um treinador tem, quanto mais elenco você tem, mais jogadores são menos titulares, né? A gente consegue ter mais opções para jogar. Então, não vou levar em consideração isso. Eu creio que a gente tem uma avaliação muito clara assim, do que os jogadores podem render e renderam até esse momento, mas aí eu me dou o direito de compartilhar isso somente internamente, né? Até para proteger o que a gente vem fazendo, não expor ninguém, né? Porque a gente sabe que qualquer fala que eu tenha aqui pode ser potencializada e gerar muito debate, e às vezes debate desnecessário, e hoje a gente sabe também que qualquer exposição demasiada faz mal não só para o treinador, mas também para o atleta e para o clube. Valeu, boa noite a todos, obrigado.